Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Essa aula que faz parte de um projeto chamado Desvendando a Neurociência Moderna da Dor, onde uma vez por semana eu trago aqui para vocês aulas rápidas de conteúdos técnicos, mas práticos, né? Muito envolvidos com muito de raciocínio clínico, para que vocês possam aí tratar melhor os pacientes de vocês, os pacientes principalmente com dores crônicas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal para que vocês não percam nenhuma aula. E vamos lá, a aula de hoje é sobre quais os principais tratamentos para o manejo então da dor crônica. Eu tenho uma aula específica sobre o que é dor, o que é a dor crônica, que eu vou deixar aqui para vocês um cardzinho e vou deixar na descrição também, para que vocês vejam essa aula primeiro, para a gente saber direitinho as definições, saber como explicar para os nossos pacientes de uma forma bem traduzida, para que depois, então, que a gente possa explicar, avaliar, classificar esses pacientes, avaliar de forma individualizada. Eu tenho aulas aqui também sobre avaliação, sobre algometria, que seria uma avaliação específica para esse paciente com dor crônica. Depois, então, que a gente tenha tudo isso organizado e bem estabelecido, que a gente vai pensar, então, no tratamento. E aqui eu trago para vocês, então, os principais tratamentos específicos do fisioterapeuta. Quais as ferramentas que nós fisioterapeutas temos para manejar esses pacientes com dores crônicas, com respaldo científico. E se você sentiu falta aqui nesse vídeo de alguma outra ferramenta aí, comenta aqui embaixo que a gente vai entrar em contato, a gente vai fazer essa discussão aí que só eleva o nome da fisioterapia, tá bem? Vamos começar então. Eu sou a fisioterapeuta Raquel Garcia, sou formada pelo IPA aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, há mais de 6 anos. Eu tenho especialização em dor e neuromodulação e eu atuo diariamente aqui na minha clínica com pacientes com dores crônicas. E é assim que surgiu então esse projeto Desvendando a Neurociência Moderna da Dor, porque eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir com os novos fisioterapeutas ou com fisioterapeutas que não são da área da dor, porque é isso que eu estudo, é isso que eu atuo, é isso que eu vivo diariamente aqui. Certo? Então, como eu falei para vocês, eu tenho um vídeo específico falando sobre esse card específico, esse slide que eu trouxe deste outro vídeo, onde eu explico para vocês o que é dor, entendendo a dor, então, como um alarme, como se fosse, então, um sistema de alarme de uma casa, onde nós temos esse sistema em corpos saudáveis, em pessoas saudáveis, onde ele sinaliza um perigo, né? Ele tem uma função no nosso corpo, mas esse sistema ele pode estar disfuncional. Então, por exemplo, avisando o corpo de situações que ele não deveria sentir dor. E isso acontece na dor crônica. Então, assiste meu vídeo sobre dor que vocês vão entender bastante sobre isso. Mas, então, chegou esse paciente aqui para nós já classificamos, já avaliamos a dor dele e quais são os nossos principais objetivos, então, aqui no tratamento fisioterapêutico especializado para dor. Modular o sistema nervoso central. O nosso foco tem que ser no cérebro desse paciente, no sistema de percepção como um todo, no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Nós temos que entender se aquela é uma dor nociceptiva, neuropática ou nociplástica, para que a gente possa, então, atuar de verdade e ser efetivo, então, naquele sistema daquele indivíduo. E nós, como fisioterapeutas, então, nós temos esses dois principais objetivos: melhorar a dor e melhorar a função desse indivíduo. Junto, então, muitos pacientes com dores crônicas, nós não conseguimos zerar a dor deles, mas nós conseguimos sim melhorar a função dele no dia a dia, que ele consiga fazer coisas apesar da dor. E é isso que o tratamento busca, tá? Que a gente melhore a qualidade de vida desse indivíduo, que a gente torne ele com uma melhora da funcionalidade geral. Então, vamos lá. Como tratamentos principais, nós temos o básico, gente. Nós sempre começamos pelo básico para depois a gente ir avançando, né? Nós temos esse tripézinho aqui que a ciência traz claramente que o tratamento conservador, o tratamento fisioterapêutico de manejo da dor crônica desses pacientes deve envolver esse tripé de educação em dor, exercício físico e terapia manual. Então, o nosso desafio é entender aonde cada um desses pacientes que entra aqui no nosso consultório, aonde que cada um vai ter maiores necessidades, qual o momento daquele paciente, qual o contexto que ele está inserido e
o que dessas ferramentas que a gente tem na nossa malinha de fisioterapeuta, quais as técnicas que a gente vai utilizar para aquele caso. Inicialmente, então, falando sobre educação em dor. Educação em dor, gente, está em explicar para o paciente tudo o que está acontecendo com ele, mas fazer justamente isso que eu trago com vocês. Explicar que dor crônica tem a ver com o cérebro, tem a ver com o processamento da neurofisiologia e não com palavras difíceis. Justamente eu tenho esse vídeo sobre dor crônica, que é um vídeo que eu mando para todos os meus pacientes numa primeira consulta, para que eles entendam que tudo que eu estou fazendo aqui com eles tem o objetivo de modular o sistema nervoso dele, para que ele dessensibilize, para que aquele sistema consiga perceber melhor as situações como toque, como qualquer estímulo com menos agressão para aquele sistema ele não interprete como dor, né? Então a educação em dor tem esse papel da gente explicar o plano terapêutico para o paciente, para que ele seja ativo no processo, para que aquele plano terapêutico faça sentido para ele. Então a educação em dor não é uma sessão apenas isolada, eu vou sentar e vou palestrar para aquele paciente. Não, é explicar para ele tudo o que está acontecendo e o porquê verdadeiro de cada coisa, para a gente cuidar muito. O paciente com dor crônica, ele já é cheio de crenças que não vão de encontro com a melhora dele. Nós temos que, aos poucos, buscar entender quais são as crenças deles, buscar levar informações de qualidade, porque sim, isso modula o sistema nervoso central, e isso sim faz parte da cura, faz parte da modulação dessa melhora da função e melhora da dor dele, certo? E em segundo lugar, vamos falar da nossa queridinha terapia manual. Por muito tempo, a terapia manual foi vista como algo apenas mecânico, como algo de colocar algo que estava fora do lugar, mobilizar uma vértebra que possa estar rodada ou algo nesse sentido. Isso já caiu por terra. Nós não atuamos somente no tecido para tirar contratura, a gente não é essa atuação da terapia manual no paciente com dor crônica. Nós temos o objetivo de estimular o corpo, estimular a periferia, né? Estimular a pele, estimular os músculos, estimular todo aquele corpo para que aquela informação suba até o sistema nervoso central e ela devolva essa informação como forma de alívio de dor, de relaxamento, de liberação de muitas substâncias, inclusive de opioides endógenos. Então, os efeitos da terapia manual são neurofisiológicos e isso precisa ficar muito claro para o paciente, para que ele entenda justamente isso, porque assim como a terapia manual faz esse efeito, diversas outras coisas também vão estimular esse paciente para que aquele sistema dessensibilize. Certo, pessoal? Temos o carro-chefe de manejo e a nossa principal ferramenta de tratamento de pacientes com dor crônica, exercício físico. Claro que aqui cabe uma aula à parte sobre isso, porque sim, a gente vai ter cuidado, temos exercícios e movimentos específicos para determinadas situações. Por exemplo, o paciente com fibromialgia, que é um paciente muito sensível, a gente tem que cuidar muito essa dose para que ela seja extremamente com uma exposição gradual, para que esse paciente vá tolerando aos poucos. Não existe uma dose ideal que eu possa avaliar, essa aqui é a dose para o paciente fibromialgico. Não, existe a gente avaliar aquele paciente, entender através da algometria, através dos testes quantitativos de sensibilidade, como que aquele sistema está, e assim eu vou adaptando aquele plano de exercícios para aquela pessoa, principalmente um plano de exercícios que faça sentido para ela, que ela sinta prazer, que ela vá conseguir continuar a médio e longo prazo. Esse é o nosso desafio. Se vai ser exercício em grupo, se vai ser exercício ele com ele mesmo em casa, a gente precisa achar junto com o paciente esse caminho. E esse é o nosso maior desafio, fazer essa dosagem, essa prescrição inicial até que aquele sistema consiga se adaptar à rotina adequada de exercícios, manejar, modular a dor também com terapia manual e com outras ferramentas que eu vou citar aqui, mas o exercício físico ele tem que ser inserido na vida dessa pessoa a médio e longo prazo. Ele tem que ser pensado como algo que não é apenas um tratamento para aquele momento, mas sim algo que a pessoa vai levar para a vida. Esse é o nosso desafio, né? E junto disso a gente tem então
outras ferramentas como a eletroterapia. Nós temos cada vez mais evidências do uso da TENS, principalmente dessa maneira que está na foto aí, principalmente no modo ativo, tá, pessoal? Durante o exercício, para justamente, eu brinco, dar uma dessensibilizada, dar uma bagunçada naquele cérebro, para ele perceber também um pouco mais aquele estímulo e não focar tanto na dor. Tem essa linha de raciocínio. Tem também muitos estudos trazendo essa parte bem da dessensibilização, com liberação de algumas substâncias ali que vão dessensibilizar aquela região. Então, usem e abusem da TENS. Claro, tem prescrição, tem protocolos específicos, por exemplo, para pacientes com fibromialgia, e a gente tem essa ferramenta legal aí para nos auxiliar para que a gente alcance o exercício físico. Isso tem que ser nosso foco principal. E temos também a neuromodulação não invasiva, que nós temos evidências fortes, evidências nível A, evidência científica de que ela é efetiva para pacientes com dor crônica. Então, esse daqui é uma das ferramentas mais inovadoras que a gente tem aqui, que o fisioterapeuta sim é habilitado para que a gente possa fazer as formações adequadas e assim aplicar para os nossos pacientes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, se sentiram falta ou pensam em alguma outra ferramenta, comenta aqui embaixo para que a gente possa fazer essa troca e compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a saber o que é um tratamento especializado e específico em dor. Até a próxima!